5 erros ridículos ao vender na Amazon Brasil. Se você está querendo começar a vender na Amazon ou se você já começou a vender na Amazon, você deve evitar de qualquer maneira esses 5 erros aqui. Indo direto ao ponto, qual que seria o erro 1? É você começar na Amazon ignorando o algoritmo da Amazon. A Amazon, ela tem um algoritmo, ela tem uma estrutura de programação com algumas regras, né? Isso seria o algoritmo, aonde ela define quais produtos vão aparecer na frente, quais produtos vão ter mais destaque, quais produtos não vão ter destaque. Então, você não entender como funciona o algoritmo da Amazon é um erro que você pode cometer. Claro que ninguém sabe exatamente como funciona o algoritmo da Amazon. A Amazon, ela não divulga quais são as regras do algoritmo dela, como qualquer marketplace. Nenhum marketplace vai divulgar as regras exatas do algoritmo para as pessoas. Então isso, ninguém tem essa informação oficial. Mas por experiência prática, a gente consegue entender quais são as principais regras que, se você aplica, você tem mais vantagens dentro do algoritmo da Amazon. E aí, quais seriam 3 pontos muito importantes aqui que você deve ter conhecimento ao você começar a vender na Amazon em relação ao algoritmo? O primeiro ponto está relacionado com o SEO. O que é SEO? É a sigla de Search Engine Optimization, que é você otimizar o seu cadastro de acordo com as palavras-chave que os clientes pesquisam o produto. Então, no nome do seu produto, na descrição, nas informações do seu produto, você deve colocar os principais termos e as principais palavras-chave que os clientes digitam na pesquisa para encontrar o seu produto. Se no nome do seu produto, na ficha técnica, na descrição, não tiverem as principais palavras-chave e os principais termos que os clientes utilizam para encontrar o produto, você não vai ser relacionado na pesquisa. A Amazon nem vai conseguir relacionar você naquela pesquisa porque aquela palavra-chave que o cliente digitou não consta no seu cadastro e aí você não aparece. Se você não aparece, você não vende, né? O primeiro passo para vender é aparecer na pesquisa do cliente. Então, ter consciência que é importante você otimizar o seu cadastro de acordo com as palavras-chave que o cliente digita é fundamental como um primeiro passo, né, para você conseguir vender na Amazon do jeito certo. O segundo passo aqui está relacionado com a sua oferta. A sua oferta, ela tem que ser muito competitiva para que você consiga aumentar as suas chances de aparecer melhor posicionado, de aparecer melhor ranqueado nos resultados de pesquisa dos clientes. E aí, o que a Amazon leva em consideração na sua oferta? Oferta não é desconto, oferta não é promoção, oferta é o que você está oferecendo, o que está sendo ofertado para aquele cliente. Então, é um combo de parâmetros que está sendo oferecido e isso a gente chama de oferta. E aí, um dos parâmetros da oferta é o preço. O preço do seu produto tem que ser um preço competitivo se comparado com o preço médio dos seus concorrentes dentro da Amazon. O frete também é levado em consideração na hora da Amazon ranquear o seu produto, na hora da Amazon posicionar o seu produto. Quanto mais atrativo, quanto melhor for o seu frete, mais condições você tem de ficar melhor posicionado. Por exemplo, quando você vende no FBA, o que é o FBA? É o Fulfillment by Amazon. Quando o seu estoque fica nos galpões da Amazon e a Amazon cuida de tudo. Assim que é feita uma venda, a Amazon cuida de todo o processo de expedição do seu produto, porque o estoque já está lá. Quando você vende o produto e ele está no FBA, o seu frete ele é mais atrativo, ele chega mais rápido para o cliente final. Então a Amazon tende a privilegiar produtos que estão no FBA. Uma outra situação é se o seu frete está no DBA, que é o Delivery by Amazon, onde o estoque fica com você, mas quem faz a entrega é a Amazon. Nesse caso, o seu frete ele também é competitivo, não tão competitivo quanto o FBA, mas ele é mais competitivo de quando o frete está na logística do vendedor. Também tem como você na Amazon deixar a logística por sua conta. Então dá para você deixar o seu estoque nos galpões da Amazon, e aí seria o Fulfillment by Amazon, o FBA. Tem como você ficar com o estoque, mas quem entrega é a Amazon, que é o Delivery by Amazon. E tem como você escolher o operador logístico. Tem como você escolher a transportadora que você quer enviar, que aí seria a logística do vendedor. Normalmente a logística vendedor, quando não é a Amazon que faz a entrega, é alguma transportadora que o vendedor escolheu para entregar. Essa logística tende a não ser tão competitiva quanto o FBA e quanto o DBA. Então o frete ele é levado em consideração para saber se a sua oferta é competitiva ou não. A sua reputação como vendedor, as avaliações que você tem dos seus clientes, isso conta a seu favor. Ah, Rafael, eu tô começando agora, eu ainda não tenho reputação. Não tem problema. Mas você tem que estar ciente que desde as suas primeiras vendas, a sua reputação ela tem que ser positiva. Você tem que vender produto de qualidade. Você tem que prometer algo no seu anúncio e entregar para o cliente um produto que realmente atenda à expectativa dele. Não adianta nada você fazer um anúncio, fotos maravilhosas, vídeo maravilhoso, uma descrição completa, prometendo um produto maravilhoso e a hora que o cliente recebe o produto não é tão bom quanto ele imaginou. O cliente ele vai ficar frustrado porque ele achou que recebeu um produto maravilhoso e na verdade é um produto comum que não é tão bom quanto a descrição, quanto a apresentação propunha ali. E aí o cliente ficando frustrado, ele vai avaliar você negativamente. Então você tem que vender produto de qualidade e você tem que prometer o que realmente o produto consegue entregar para que o cliente não fique frustrado. Dessa forma você consegue ter avaliações positivas e consegue ir construindo uma reputação poderosa a seu favor. E a apresentação do produto, como eu falei, as fotos, o vídeo, a descrição, todos esses elementos vão fazer que a sua oferta fique mais atrativa, a sua oferta fique mais persuasiva. Porque se o cliente ele entra
o seu produto. Imagina que você tem um preço ali, ele está na média dos concorrentes, está com reputação ok, a sua condição de frete ela é ok, o cliente ele vai avaliar como está sendo apresentado o produto, como que são as fotos, como que é o vídeo, como que está a descrição. Esses pontos vão contar para que o cliente decida comprar ou não de você. Se a sua apresentação for ruim, com poucas fotos, com informação faltando, o cliente ele não vai comprar, ele vai ficar inseguro de comprar e vai acabar comprando em um concorrente. Então todos esses parâmetros somados vão fazer com que a sua oferta fique melhor ou pior. E quanto melhor for a oferta, quanto mais competitiva for a oferta, melhor ranqueado, mais destaque você tem dentro do algoritmo da Amazon. E um terceiro ponto que você tem que levar em consideração também é a sua taxa de cliques e a sua taxa de conversão. E o que seria a taxa de cliques? Que a sigla é CTR, né? A sigla para taxa de cliques. É o número de vezes que o seu anúncio é clicado em relação ao número de vezes que ele aparece na pesquisa. Então, se, por exemplo, ele apareceu 100 vezes nas pesquisas, as pessoas digitaram e seu anúncio apareceu listado 100 vezes. Só que dessas 100 vezes, só uma pessoa clicou. Você teve só um clique. Nesse caso, você teve uma taxa de clique de 1%. O seu CTR é de 1%. Agora, se dessas 100 vezes que você apareceu, 5 pessoas clicaram, você teve um CTR de 5%. E aí, o algoritmo da Amazon, ele está fazendo essa monitoria, ele está fazendo essa análise. Então, ele sempre vai preferir destacar, colocar melhor posicionado um produto que tem uma taxa de clique maior. Porque um produto que recebe mais clique, ele tem mais possibilidade de vender do que um produto que recebe menos clique. Então, a Amazon vai preferir ranquear um produto que tem mais chance de vender, porque a Amazon só ganha dinheiro quando acontece uma venda. Então, a Amazon quer que você venda. Então, o produto que tiver mais chance de vender é o produto que vai ter melhor ranqueamento, que vai ter mais destaque dentro do algoritmo da Amazon. E para você conseguir aumentar a taxa de cliques, para que você consiga ter uma alta taxa de cliques, você tem que ter uma foto de capa chamativa, você tem que ter o nome do seu produto alinhado com o que o cliente digitou, o seu preço tem que ser competitivo, o seu frete tem que ser competitivo, a sua reputação tem que ser boa, ou seja, a sua oferta tem que ser muito boa para que o cliente escolha clicar no seu produto quando você aparece no resultado de pesquisa. Quanto melhor for essa sua oferta, mais chance você tem de ser clicado. Você pode, inclusive, modelar os seus concorrentes. Qual é a foto de capa que meus principais concorrentes, aqueles concorrentes que mais vendem, estão usando? O que meus principais concorrentes estão colocando no nome do produto? Você pode fazer essa modelagem, você não vai copiar a foto, você não vai copiar o nome do concorrente, mas você vai conseguir ter uma ideia de como que é a foto para você produzir uma foto parecida. Você vai conseguir ter uma ideia dos nomes que seus principais concorrentes estão usando para você criar um nome seu que contemple todas aquelas características. Assim você consegue deixar o seu cadastro mais completo e você tende a receber mais cliques quando você se destaca em relação aos concorrentes. Então dessa forma você aumenta o taxa de cliques. E o outro ponto é a taxa de conversão. Das pessoas que clicam e acessam o seu produto, quantas dessas compram? Então, se, por exemplo, 100 pessoas clicaram e acessaram o seu produto, dessas pessoas, uma pessoa comprou. Você teve uma taxa de conversão de 1%. Das 100 pessoas que acessaram o produto, uma pessoa comprou, converteu 1%. Agora, se dessas 100 pessoas que clicaram e acessaram, 5 pessoas compraram, você converteu 5%. E aí, a Amazon sempre vai privilegiar, a Amazon sempre vai ranquear melhor aquele produto que converte mais. Porque, como eu falei, a Amazon só ganha dinheiro quando acontece uma venda. Então, o produto que estiver dando mais dinheiro para a Amazon, o produto que estiver vendendo mais é o produto que a Amazon vai querer colocar em destaque, é o produto que a Amazon vai querer colocar em relevância nos resultados de pesquisa, porque é esse produto que vai fazer com que a Amazon ganhe mais dinheiro. E para você aumentar a sua taxa de conversão, você precisa ter o cadastro completo do seu produto, porque dessa forma você vai convencer os clientes a comprarem, né, o seu produto, você vai ter uma boa taxa de conversão e, consequentemente, tendo uma boa taxa de conversão, você consegue ser mais relevante no algoritmo, ter mais destaque no algoritmo e, tendo mais destaque no algoritmo, você consegue vender cada vez mais e aí é um efeito bola de neve positivo a seu favor. Então, ignorar o algoritmo, ignorar esses pontos, vai fazer com que você comece com um grave erro a vender na Amazon, beleza? O erro número 2 é você errar na precificação do seu produto. Então, quando você precifica errado, ou você vai estar com um preço que não é competitivo, ou você vai estar tendo prejuízo, ou uma margem de lucro muito ruim. Então, você tem que saber precificar da forma certa para que realmente você consiga ter mais sucesso vendendo na Amazon. E aí, tem essa planilha aqui, onde a gente consegue fazer algumas simulações de preço para você vender na Amazon. Inclusive, se você quiser ter acesso a essa exata planilha para você fazer as suas próprias simulações, deixa aqui no comentário planilha preço que eu mando para você gratuitamente essa planilha, beleza? A planilha, ela tá dividida em duas partes. Do lado esquerdo da planilha, a gente parte da margem de contribuição, ou seja, da margem de lucro bruto que a gente quer, e a planilha vai falar por quanto você deve vender o produto para você ter aquela margem de lucro bruto. Do lado direito da planilha, a gente parte do preço de venda, por quanto eu quero vender o produto, e a planilha vai falar quanto vai te sobrar de margem você vendendo o produto por aquele preço, tá? Vamos começar aqui pelo lado esquerdo. Vamos imaginar que a gente queira ter 20% de margem de contribuição, de margem de lucro bruto. Qual que seria o percentual ideal? Normalmente, para quem está começando, o percentual ele fica entre 10% e 20%. É uma margem ali para quem está começando. Tem como ter margens de contribuição maiores vendendo na Amazon? Sim, dá para você ter mais de 25, 30, 35 ou até maiores. Porém, para quem está começando, normalmente a margem fica entre 10 e 20, porque você não vai comprar em grande volume ainda quando está começando, você talvez não tenha acesso aos melhores fornecedores ainda, porque você não compra em volume, você não consegue ter acesso às melhores tabelas daquele vendedor. Então, por conta disso, normalmente a margem fica entre 10 e 20. Vou colocar aqui 20 só para a gente fazer uma simulação, beleza? Aí tem a comissão da Amazon. Dependendo da categoria do produto que você vende, a Amazon cobra
cobra uma comissão diferente. Então eu vou entrar aqui, ó, nessa tabela que mostra qual é a comissão que a Amazon cobra de acordo com a categoria. Então, ó, comidas e bebidas, 10%, eletrodomésticos de linha branca, 11%, saúde e cuidados pessoais, 12%, bebidas alcoólicas, 11%, a gente descer mais aqui, ó, produtos para bebê, 12%, produtos de animais de estimação, produtos para pet, 12%, cozinha, 12%, jardim e piscina, 12%, e por aí vai. Aqui tem o percentual nessa tabela, né? Você consegue ver aqui todos os percentuais cobrados pela Amazon. Se você quiser ter acesso a esse link com essa tabela de comissão, digita aqui embaixo comissão Amazon que eu mando para você esse link para você consultar, beleza? Aí vamos imaginar que a gente queira vender uma categoria que cobra 12% de comissão. Então vamos colocar aqui 12%. Aí tem o frete da Amazon. Quanto que você vai pagar? Você, vendedor, paga de frete para você vender na Amazon. E aí, para você vender, como eu falei, você consegue vender através do FBA, que é o Fulfillment by Amazon, onde você deixa o seu estoque nos galpões da Amazon, ou você vende pelo DBA, que é o Delivery by Amazon, onde o estoque fica com você e quem faz a entrega é a Amazon. Se você for usar a logística vendedor, que é onde você, vendedor, fica 100% responsável pela logística, você pode deixar 0% aqui na planilha, porque aí você não vai pagar nada para a Amazon, porque você que está cuidando de toda a logística. Agora, se você está usando o FBA ou o DBA, que é o que eu aconselho você a fazer, usar o FBA ou o DBA, você vai pagar um valor de frete para a Amazon de acordo com algumas características. Se você estiver usando, por exemplo, o FBA, que é o Fulfillment by Amazon, onde o seu estoque está nos galpões da Amazon, quanto que você vai pagar aqui, ó? Se o seu produto tem até 100 gramas e ele custa menos do que R$30, você vai pagar uma taxa fixa aqui, ó, de R$5,65. Se ele custa entre 30 e R$49,99, você vai pagar uma taxa de R$5,85. Se ele custa entre 50 e R$78,99, você vai pagar uma taxa de R$6,05. Beleza? Se o seu produto tem até 100 gramas e ele custa entre R$79 e R$99,99, você paga R$10,05. Se ele custa entre 100 e R$119,99, você paga R$12,05 e assim por diante. Então nessa tabela a gente sabe quanto que você, vendedor, paga de frete de acordo com o peso do produto e de acordo com a faixa de preço do produto. E se você vende no DBA, que é o Delivery by Amazon, onde o estoque fica com você e quem faz a entrega é a Amazon, tem uma tabela um pouco diferente aqui. Então, para produtos até R$30, você paga R$4,50 por unidade, independente do peso. Para produtos entre 30 e R$49,99, você paga R$6,50. E para produtos entre 50 e R$78,99, você paga R$6,75. Então, esses são os valores atuais na data da gravação desse vídeo que estão vigentes na Amazon. Agora, se você vende produtos a partir de R$79, a Amazon vai também verificar a questão do peso. Para produtos de até 250 gramas e que custem de R$79 a R$99,99, você vai pagar R$11,95. Se custa entre 100 e 119, você paga R$13,95 e assim por diante. Também tem essa tabela que você pode consultar aqui, beleza? Vamos considerar que você está vendendo um produto que ele custa ali, ó, de 100 a 119 no DBA, que é o Delivery by Amazon. Então eu vou simular na planilha que o produto ele tem até 250 gramas e ele custa entre 100 e 119,99. Então eu vou colocar lá na planilha R$13,95. Então vamos voltar lá na planilha e colocar aqui, ó, R$13,95 pra gente simular. E aí você pode simular com outros valores de acordo com o preço do produto, de acordo com o FBA e DBA, usando as tabelas ali, beleza? Aí tem a questão do imposto. Se você vender como CPF ou com CNPJ MEI, você vai poder deixar 0% aqui. Por quê? O CPF ele não tem que emitir nota fiscal, então você não coloca nada aqui. E se você vende com CNPJ MEI, você paga um valor fixo de imposto independente do faturamento. Você vai pagar por volta de R$75 por mês. Esse valor é o válido enquanto eu gravo esse vídeo. Na data da gravação do vídeo, o valor tá por volta de R$75, independente de quanto você faturou. Então se você vendeu R$1.000, R$5.000, R$10.000, você vai pagar R$75 fixos, caso você tenha CNPJ MEI. Lembrando que o MEI só pode faturar até R$81.000 no acumulado dos últimos 12 meses. Então, se ultrapassar o faturamento, não é o lucro, tá? É o faturamento de R$81.000 no acumulado dos últimos 12 meses, você não pode ser mais MEI, você vai ter que mudar a sua empresa para ME, para EPP, por exemplo. E aí, se você for ME, EPP, tiver no Simples Nacional, lucro real ou lucro presumido, você vai ter que colocar o percentual que incide na sua empresa atualmente. Esse percentual ele parte de 4%. Se você começar uma empresa agora como ME no Simples Nacional, você vai partir de 4% de imposto e esse percentual também aumenta conforme o acumulado dos últimos 12 meses. Quanto maior for o faturamento seu no acumulado dos últimos 12 meses, o percentual pode ir para 5, 6, 7%, por exemplo. Vamos considerar aqui nesse exemplo, nessa nossa simulação, que você é MEI, você é CNPJ MEI, então vamos deixar 0% aqui. Aí tem o custo da embalagem. A embalagem ela depende do peso do produto, do tamanho do produto. Se for muito grande, se for muito pesado, a embalagem tem que ser mais resistente, ela tem que ser maior. Então vamos colocar aqui R$1 no custo da embalagem, só para simular. E aí tem o custo do produto. Quanto você vai pagar no produto no fornecedor? Vamos imaginar aqui que a gente vai pagar R$60 no produto no fornecedor. Nesse caso, para eu conseguir ter uma margem de lucro bruto, uma margem de contribuição de 20%, eu devo vender esse produto por R$110,22. Então aqui a planilha fala por quanto a gente deve vender o produto para a gente ter aquela margem de contribuição que a gente definiu. Agora, imagina que os seus concorrentes estão vendendo esse produto por R$99. Você viu lá que os seus principais concorrentes vendem por R$99 e você também quer vender por esse preço. Vamos imaginar que você quer vender por R$98. E aí se você colocar aqui do lado direito R$98, a planilha vai te falar
quanto vai te sobrar de margem. Então, ó, R$98, a comissão da Amazon vamos colocar 12%, o frete R$13,95, imposto a gente vai deixar zero, considerando que a gente está vendendo com CNPJ MEI, embalagem R$1 e o custo do produto R$60 aqui. Nesse caso, você vai ter uma margem de contribuição, uma margem de lucro de 11,52, que está dentro daquela média que eu falei, entre 10% e 20%. Então você vendendo por R$98, que vai ser um preço mais barato que os seus principais concorrentes, a sua margem de contribuição vai ser de 11,52. Mas se você quiser, por exemplo, eu quero aumentar a minha margem, eu quero continuar vendendo por 98, mas eu quero ter uma margem maior, o que eu posso fazer? Aqui, a única coisa que você pode fazer no caso é negociar com o seu fornecedor. Então você tentar negociar com o seu fornecedor para, ao invés de pagar 60, você pagar R$58, por exemplo. Nesse caso, já aumentou para 13,56. Então, quanto melhor for a sua negociação, maior vai ser a sua margem de lucro, tá? Então, nessa planilha você consegue saber por quanto você deve vender o produto para ter uma determinada margem de lucro e quanto vai te sobrar de margem caso você venda por um preço X. Se você quiser essa exata planilha para fazer as suas próprias simulações, eu te mando gratuitamente. Deixa aqui no comentário o plano da Amazon para eu te mandar. Então, sabendo precificar do jeito certo, você tem muito mais chance de sucesso ao vender na Amazon, tá? O erro número 3 aqui é você escolher o produto da sua cabeça. Você não saber escolher o produto certo para vender na Amazon. Não é qualquer produto que vende bem na Amazon. Então, escolher um produto da sua cabeça. Eu gosto desse produto, então eu vou começar a vender ele na Amazon. Esse fator de gostar do produto não é suficiente para você definir que você vai vender esse produto na Amazon. Para você escolher um produto para vender na Amazon, você tem que observar alguns critérios aqui, quando você está começando, tá? Então, essas informações que eu vou passar é para quem está começando agora, quem quer começar a vender na Amazon. Esses pontos que eu vou falar não são válidos para quem já é vendedor experiente, que já vende muito na Amazon. Então vamos lá. Um primeiro critério aqui é que você tem que escolher produtos que não são vendidos diretamente pela Amazon. Por quê? Se você for concorrer com a própria Amazon, dificilmente você vai conseguir ter um preço melhor que a Amazon. Tem alguns produtos que a própria Amazon já vende. E aí esses produtos que a própria Amazon já vende, ela normalmente tem o melhor preço, ela normalmente tem o melhor ranqueamento, ela normalmente é a que atrai todas as vendas daquele produto. Então você vai começar agora, pequenininho, querer concorrer direto já com a Amazon, querer vender um produto que a Amazon já vende, é muito mais desafiante para você, a não ser que você já tenha loja física, que você já tenha relacionamento com alguns fornecedores e você consiga assim ter um preço tão bom ou até melhor que o preço que a Amazon está vendendo. E aí nesse caso você consegue concorrer com a Amazon. Mas para quem está começando agora, que ainda não tem loja física, para quem está começando agora que ainda não tem acesso a bons fornecedores, dificilmente você vai conseguir superar a Amazon. Um segundo critério para você avaliar é que é recomendado que você venda produtos genéricos ou de marca própria. O que são produtos genéricos? São aqueles produtos que não têm marca. Se você tentar vender produtos de marca, você vai estar concorrendo com vários vendedores grandes que já vendem esses produtos, que já vendem em muito volume esses produtos. Então você também vai ter dificuldade de concorrer com esses vendedores no preço, porque eles já compram em volume no fornecedor, eles já têm acesso a uma tabela muito boa de preço ali, então você vai ter muita dificuldade de concorrer com eles, porque o produto de marca normalmente, o cliente, ele vai escolher pelo melhor preço, porque o produto ele já conhece, ele está comprando o produto X da marca Y porque ele já conhece o produto. Então o critério de decisão daquele cliente é pelo menor preço, porque o produto ele já conhece. Então concorrer com o produto de marca, você vai ter muito mais desafios, justamente porque você vai estar concorrendo com grandes vendedores que estão vendendo por um preço muito atrativo lá, e a não ser que você já tenha relacionamento com fornecedores, já tenha uma loja física, que você já consiga vender por um preço tão bom quanto esse, aí sim, caso contrário, tô começando agora do zero, eu sugiro que você não comece vendendo produto de marca. E aí, o que são produtos genéricos? São aqueles produtos que não tem marca. Aquele produto que o cliente, quando ele for comprar, ele não vai avaliar só o preço, ele vai avaliar o produto em si, ele vai avaliar a apresentação que você fez do produto, ele vai avaliar suas fotos, ele vai avaliar todas as características que você colocou do produto para tomar a decisão de compra dele. Claro que seu preço tem que ser competitivo também, mas você não precisa ser o preço mais barato para você conseguir vender quando é um produto genérico. Você tem muito mais chance de se destacar, muito mais chance de sucesso quando você começa vendendo produtos genéricos, ou seja, produtos que não tem marca, ou produtos de marca própria, que é o produto da sua própria marca. O cliente, quando ele vai comprar um produto genérico, que o cliente está escolhendo o produto pela funcionalidade, pela utilidade do produto e não pela marca, ele vai comprar o produto de qualquer marca. E aí, se for uma marca própria sua, que ele ainda não conhece, tudo bem, não tem problema, porque ele não está levando em consideração a marca, ele está levando em consideração o produto, a funcionalidade, a utilidade do produto e a apresentação daquele produto para decidir comprar ou não. Então, quando você vende produtos genéricos ou de marca própria e você consegue mostrar, demonstrar para o cliente a funcionalidade, a utilidade, você consegue apresentar de forma completa aquele produto, você consegue se destacar na Amazon e você aumenta muito as suas chances de sucesso, justamente porque a decisão de compra do cliente não está baseada só na marca e no preço, né? Ele vai avaliar outras questões ali, beleza? Um terceiro critério aqui que você tem que levar em consideração é a demanda daquele produto. Se aquele produto que você está pretendendo vender, ele tem demanda de pessoas querendo comprar o produto na Amazon. De nada adianta também você escolher um produto para vender que as pessoas não buscam na Amazon, que as pessoas não compram na Amazon. E aí você até pode colocar ele para vender na Amazon, mas vai ter poucas vendas, você não vai ter um volume alto de vendas, você não vai conseguir ter escala nas vendas daquele produto. Então você tem que avaliar se esse tipo de produto que você pretende vender, ele tem demanda de pessoas buscando e comprando na Amazon. E aí, para você fazer isso, você pode pesquisar pelo produto na Amazon e olhar quais são os vendedores que já vendem aquele produto, quantas vendas esses vendedores já fizeram, quantas avaliações esses vendedores têm naquele produto. Se o número for alto, se o número for ali acima de 100 vendas, por exemplo, 500 vendas, 1000 vendas, significa que aquele produto tem uma certa demanda na Amazon e aí vale a pena você vender. Agora, se a maioria dos vendedores que estão vendendo aquele produto não tem nem 50 vendas, por exemplo, significa que a demanda não é tão boa, a demanda não é tão alta e aí você vai ter mais dificuldade para vender esse tipo de produto dentro da Amazon, beleza? Um quarto critério aqui é que você tem que ser competitivo, como eu falei. Você tem que avaliar se ele tem demanda e você consegue ser competitivo
competitivo no preço que já está sendo vendido pelos seus concorrentes. Então, se o preço que você for vender for um preço parecido na média dos concorrentes que já estão vendendo um produto parecido com esse, aí ok, você vendeu o produto. Agora, se o preço que eu for vender vai ser muito mais alto do que a média dos concorrentes, aí dificilmente você também vai conseguir ter sucesso vendendo na Amazon, mesmo que seja um produto genérico, mesmo que seja um produto com demanda, tá? Então a competitividade, ela é essencial. E por último aqui, o critério é a qualidade. Eu já até falei sobre qualidade no primeiro item, mas o produto de qualidade faz com que você consiga ter avaliações positivas, faz com que você consiga acumular histórico positivo nas suas vendas, e quando você tem avaliações positivas, a Amazon enxerga você como um vendedor mais qualificado e ela tende a te posicionar melhor. Se a Amazon tiver que escolher qual vendedor ela coloca na frente, um vendedor que tem avaliações positivas ou um vendedor que tem avaliações negativas, ela sempre vai preferir o vendedor que tem avaliações positivas, porque é o vendedor que tem condições de dar uma melhor experiência para o cliente final da Amazon. Então a Amazon sempre vai priorizar o cliente final dela. Um vendedor que conseguir proporcionar uma experiência melhor para o cliente final é o vendedor que vai ter mais destaque, vai ser privilegiado dentro do algoritmo da Amazon. E aí você tem que ter um produto de qualidade para que o cliente comprar o seu produto fique satisfeito, avalie você positivamente e você consiga dessa forma acumular reputação positiva e vender cada vez mais dentro da Amazon. Então esses são os critérios que você tem que usar para escolher o seu produto. Não adianta você escolher um produto só porque o fornecedor está te vendendo baratinho e o produto, por exemplo, é ruim, ele é meia boca. Ah, eu vou comprar um produto aqui porque eu vi um fornecedor que está vendendo ele baratinho, eu vou conseguir vender ele por um preço bom na Amazon, mas ele não é tão bom assim. Eu aconselho que você não venda esse produto. Por quê? Você até pode conseguir fazer as primeiras vendas, porque não é um produto que está com preço bom, mas as primeiras pessoas que comprarem, perceberem que o produto é meia boca, que não é tão bom, elas vão avaliar você negativamente e você não vai conseguir continuar vendendo aquele produto. Então é uma ilusão você tentar vender um produto só por oportunismo. Você tem que testar e validar que ele também tem qualidade para você vender ele dentro da Amazon, beleza? Um quarto erro cometido aqui pelos iniciantes na Amazon é fazer o cadastro pobre. Eu já falei na parte da oferta a importância de você ter um cadastro completo, e muitas pessoas que começam a vender na Amazon, elas não sabem como fazer o cadastro da forma certa, elas não sabem exatamente o que seria um cadastro completo, e aí elas acabam fazendo um cadastro pobre, aquele cadastro que tem pouca informação. E aí o que você tem que levar em consideração para que você não tenha um cadastro pobre, para que você tenha realmente um cadastro estrela, aquele cadastro que realmente tem poder de vendas quando você vai vender na Amazon? O primeiro ponto é o nome, que eu já falei no item 1, você tem que ter um nome otimizado de acordo com os termos e as palavras-chave que os clientes digitam para você ser bem ranqueado e para você ser encontrado na Amazon. Você tem que ter fotos estratégicas, tem algumas fotos que são essenciais que você tenha, porque essas fotos elas vão fazer com que você venda mais. Você tem que ter a foto still, que é aquela foto estática do produto em fundo branco, você tem que ter a foto de detalhes do produto, a foto infográfica, aquela foto que tem a imagem do produto e algumas informações falando os benefícios e falando as vantagens do produto. Você tem que ter a foto do produto sendo usado, a foto dentro de um contexto ambientalizada. Essas fotos elas são estratégicas, essas fotos fazem com que você consiga vender mais dentro da Amazon. Além disso, também o vídeo de apresentação. Você tem que ter um vídeo review, um vídeo que você apresente o produto, falando dos benefícios, falando das vantagens, falando das características técnicas daquele produto, porque o vídeo vai ajudar você a vender muito mais. Um cadastro com vídeo, ele tem um potencial muito maior de vendas do que um cadastro que não tem vídeo, por exemplo. Descrição e informações técnicas tem que ser completo. Você tem que ter uma descrição humanizada, não pode ser aquela descrição fria de nota fiscal. A descrição tem que apresentar elementos emocionais do seu produto. A ficha técnica tem que estar completa, com todas as informações preenchidas para que realmente o seu cadastro seja um cadastro estrela, e só tendo um cadastro estrela que você consegue ter potencial de vendas da Amazon. E só tendo um cadastro estrela que você consegue ter alta taxa de conversão. E tendo alta taxa de conversão, como eu falei no primeiro item, você consegue ficar melhor ranqueado na Amazon, você consegue ser destacado na Amazon, e sendo destacado na Amazon, você vai conseguir vender cada vez mais. Então é um efeito de bola de neve positivo ali, beleza? Então o cadastro pobre faz com que você não consiga vender na Amazon, e é um erro que eu vejo muitos iniciantes cometerem. Inclusive, a gente tem nosso curso aqui, o Mapa da Amazon Brasil, onde a gente mostra o passo a passo para você começar a vender na Amazon do jeito certo. A gente fala para você quais são os melhores produtos para você começar, como encontrar fornecedores, a gente mostra como fazer o cadastro do jeito certo, a gente explica cada uma das fotos, por que aquela foto é importante, a gente mostra exemplo de várias fotos que você pode usar como referência para cadastrar o seu produto, a gente fala como que tem seu vídeo, o que você tem que falar no vídeo, a gente dá exemplo de vários vídeos para você usar, para você considerar como referência ao fazer o seu próprio vídeo, como que tem sua descrição, como que você concatena as palavras-chave do nome, para que você tenha realmente um nome capaz de ser encontrado e capaz de ser bem ranqueado nas pesquisas da Amazon. Tudo isso e muito mais, quais são os truques usados pelos top vendedores da Amazon para você aplicar exatamente esses truques na sua loja, nos seus produtos, e você aumentar as suas chances de sucesso vendendo na Amazon. Para você conhecer o nosso curso, o link está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário. E o preço para você ter acesso ao curso hoje tá um preço realmente para ajudar. É um preço extremamente acessível para você começar já do jeito certo, sem ser na base da tentativa e erro, beleza? E o quinto erro aqui cometido pelas pessoas que vão começar a vender na Amazon é não validar o estoque. O que seria isso? Tem muitas pessoas que vão começar a vender na Amazon e elas já apostam em um estoque sem saber se aquele produto realmente vai vender. Então você não deve apostar em um estoque, você tem que validar o seu estoque. E aí tem dois pontos principais nessa avaliação. O primeiro ponto é saber se o fornecedor que você está comprando, ele tem condições de repor aquele estoque caso você precise de uma reposição. Ah, encontrei um fornecedor aqui, vou comprar algumas unidades para eu testar esse produto, então vou comprar, sei lá, 10 unidades do produto, 15 unidades no máximo para eu testar, e se ele começar a vender, se ele começar a ter tração de vendas, eu sei que o fornecedor consegue repor o meu
estoque, eu sei que consigo comprar mais daquele produto do fornecedor. Se você escolher um fornecedor que você sabe que ele não vai conseguir repor o seu estoque, é um fornecedor que talvez não seja o melhor para você começar. Porque o ideal no começo é que você teste alguns produtos para depois que você testou e validou que aquele produto tem tração, aí sim você compre profundidade de estoque. Eu não aconselho você já comprar uma grande profundidade de estoque de um item sem saber se aquele item está performando bem na sua conta. Ah, mas eu vi aqui tem vários vendedores vendendo muito bem esse produto. O fato de ter outros vendedores vendendo muito bem aquele produto não significa que você vai vender bem na sua oferta, no seu cadastro. Você tem que validar na sua própria conta, na sua própria oferta, para ter certeza que aquele produto vai ter tração de vendas. Então a escolha do fornecedor passa por essa questão de saber se aquele fornecedor tem condições de repor o seu estoque caso você precise de mais estoque quando você está fazendo essa primeira fase de teste, tá? E o segundo ponto aqui é exatamente o que eu já falei. Você tem que validar a tração de vendas daquele produto na sua conta, no seu cadastro, antes de repor estoque. Então eu não aconselho que você aposte numa quantidade de estoque muito grande de um produto que você não testou, que você não validou na sua conta. Você começou a vender, percebeu que aquele produto tem tração na sua oferta, aí sim você repõe estoque. E para você repor estoque, você tem que ter validado se o fornecedor vai ter condições de repor o seu estoque antes, tá? Então essa escolha, essa validação de estoque, ela é muito importante para que você consiga escalar suas vendas na Amazon. Assim que o produto começa a vender, começa a ter tração de vendas, é a hora que você consegue escalar, é a hora que você consegue vender muito aquele produto. Só que você só vai conseguir vender muito, você só vai conseguir escalar aquele produto se você conseguir repor estoque, se você tiver um fornecedor que repõe aquele estoque. Caso contrário, você vai ter que pausar o seu anúncio porque o seu estoque acabou e você não vai conseguir vender mais, você não vai conseguir escalar as vendas daquele anúncio, beleza? Bom, se você quiser ainda mais a nossa ajuda, como eu falei, a gente tem o nosso curso aqui, o Mapa da Amazon Brasil, com passo a passo para você começar a vender na Amazon já do jeito certo, sem ser na base da tentativa e erro. O link para você conhecer o curso está aqui na descrição e também fixado no primeiro comentário, beleza? Se você gostou desse conteúdo, se ele te ajudou de alguma forma, eu peço para você deixar o seu like como contribuição. E se você ainda não é inscrito aqui no canal, se inscreva, porque toda semana a gente tem novas aulas e novos conteúdos para ajudar você a começar da forma certa no e-commerce e a vender cada vez mais com a sua loja virtual, beleza? É isso aí, valeu, até a próxima.